aí, Eduardo. Boa tarde, Mauro. Boa tarde, tudo bem? Tudo jóia. Tudo tranquilo. Então, qual vai ser o tema dessa vez? Pois hoje eu tenho uma sugestão muito interessante. Vamos abordar a Buarque de Macedo? Ah, é um tema fantástico. Pois é, tanta história que este caminho que leva à serra tem em sua história. Sim. Existe também aquela questão daquele monumento, né, daquele marco que existia. Perfeito. Bem no começo da Buarque, que era em homenagem à imigração italiana, né, tão importante para o nosso estado. Sim, e por aqui passaram a grande maioria, né, vindos pelo porto, então iniciando a sua caminhada pela Buarque, e ali foi colocado um monumento, se não me falha a memória, no cinquentenário do início da imigração italiana, ou seja, 1925, em torno desta data, e depois ele, não digo misteriosamente, mas sumiu e ninguém, pelo que a gente sabe aonde ele foi parar, esse marco. Isso. Ninguém mais sabe onde é que está, né? Como tantas coisas que desaparecem na nossa história, né? Exato. E a grande maioria dos montenegrinos nem sabe que ali existia esse marco histórico que deveria ser com muito orgulho para a nossa terra, porque ali era um indício que começou a imigração italiana que povoou a nossa serra e hoje tão bem estruturada em vários aspectos, e ali foi o ponto inicial. Sim. Estamos aqui no Faxinal, no traçado da antiga Buarque de Macedo, realmente o traçado original. Hoje leva o nome de Estrada Selma Valauer. Então a Buarque, tendo seu ponto inicial, onde hoje é o Mercado Nacional, vinha por esse traçado em direção ao norte do estado, cruzando toda a colônia italiana e a Serra Gaúcha. E aqui tem um marco muito importante que marca a importância desta estrada, pois aqui temos um marco em pedra grés, pedra de arenito, mostrando a quilometragem deste ponto aqui, ou seja, vemos gravado na pedra gresa aqui o quilômetro 5. Então a importância desta estrada, que de quilômetro em quilômetro havia um marco deste formato igual, marcando a quilometragem desta estrada. Então, por este sinal a gente pode perceber a importância que tinha essa estrada, porque naquela época ter um marco de quilômetro em quilômetro era raríssimo alguma estrada ser demarcada desta forma. Então aqui há um indício muito forte e que devemos, quem sabe, preservar com muito carinho, porque que eu lembro, existe somente 3 aqui na localidade de Faxinal ao longo da estrada que ainda estão à mostra, que estão para o povo lembrar dessa história. Os outros tudo, ou as máquinas no alargamento já mexeram, destruíram, as próprias famílias sem saber o que era também arrancaram, mas 3 marcos ainda aqui no Faxinal se encontra demarcando a rodovia pelo quilômetro. Olá, Mauro. Eduardo, tudo bem? Tudo bem. Tenho uma sugestão de pauta para nós investigadores. E qual será ela? A sugestão é os prédios aonde funcionou a intendência e a prefeitura. Interessante, porque isso é um tema bastante desconhecido, né? A gente sempre fala só da atual intendência, que já é histórica, mas onde era antes? Sim, e tem um lapso de cerca de 50 anos ali, aonde não se tem certeza total de quais os lugares que serviram para a administração, né? É verdade. Então vamos tentar desvendar isto. Vamos à procura? Vamos lá. Os prédios aonde funcionaram as administrações de Montenegro ainda são um mistério. Nós não temos certeza de onde funcionaram as intendências e
a prefeitura nos primeiros anos, nos primeiros 50 anos da administração municipal. Quando nós nos referimos à intendência e prefeitura, nós estamos falando de termos sinônimos. Principalmente fica o mistério de onde foi o primeiro prédio da Intendência de Montenegro. Estamos aqui no Palácio Rio Branco. Em 1922 este prédio foi inaugurado e permanece praticamente o mesmo desde aquela época. No dia 7 de setembro de 1922 aconteceu a inauguração com um grande baile, com dezenas de casais dançando aqui a polonese. Na época foi servido vinho e champanhe para todos os presentes. Era uma data importantíssima, eram os 100 anos da independência do Brasil. Estamos focalizando no Palácio do Rio Branco, um prédio muito belo com sua arquitetura, hoje histórico, que foi assim idealizado pelo intendente Afonso Aurélio Porto, que foi eleito intendente, ou seja, prefeito, mas na época tinha o título de intendente municipal, em 1920. E como um dos secretários ele tinha Campos Neto, que é uma figura muito conhecida, que fez uma obra histórica hoje e muito procurada e até muito rara, que foi o livro Montenegro, escrito em 1924, por ocasião do cinquentenário da emancipação política de Montenegro. E esse prédio hoje, ele é muito significativo e está prestes, em 2022, a completar o seu primeiro centenário. A inauguração da nova Intendência de Montenegro, hoje Palácio Rio Branco, não aconteceu num dia comum. Aconteceu durante as comemorações do centenário da independência do Brasil, ou seja, no dia 7 de setembro de 1922. Nós devemos nos lembrar que o Brasil foi colônia durante 300 anos e durante esse período ele foi governado por Portugal, mas também foi muito explorado. O que acontece? Em 7 de setembro de 1922 acontece aquela declaração de Dom Pedro I proclamando a independência do Brasil. E a partir de então se rompe esses laços políticos e o Brasil começa a se administrar autonomamente, ou seja, separado de Portugal.